O Corinthians empatou mais um jogo no Campeonato Brasileiro. E como não deveria deixar de ser, as críticas quanto ao trabalho do treinador Silvinho aumentaram bastante. Agora, o comandante do Corinthians acumula 17 jogos com 4 vitórias, 7 empates e 6 derrotas, né? O empatinho. E um aproveitamento de 37,25%. Bom, primeiro eu quero falar que defender demissão ou permanência é muito complicado. Até porque a gente sabe que uma saída de técnico é muito pesada para qualquer clube. Sobretudo com pouco menos de 20 jogos, né? Que é um trabalho bem no começo, mas é inegável o fato de que Silvinho merece críticas. E críticas pesadas, não só ao desempenho do time, mas também ao seu trabalho como treinador. A primeira delas é como o time do Corinthians virou facilmente mapeável. É comum que qualquer equipe se torne previsível ao longo do tempo, porque os outros times aprendem como ela joga e também aprendem a marcar, a anular os pontos fortes, aproveitar os pontos fracos. Se você vê o Corinthians mesmo de 2017, ele surpreende muita gente jogando brasileiro e depois começa a ter dificuldades, porque as equipes aprenderam a marcar o Jadson, aprenderam a conter a saída do Maicon e aprenderam a segurar o Romero. Então o time se torna muito previsível. Essa saída do Corinthians, principalmente com os 3 meio-campos, se tornou muito previsível rapidamente. E me estranha que em menos de 17 jogos o Corinthians já seja previsível. Até pelo fato de que a gente não sabe como esse time joga. Ainda é uma incógnita. Você é muito previsível quando você tem estilo de jogo, mas o Silvinho consegue ser facilmente mapeável sem ter estilo de jogo. O que na minha visão é um problema e uma grande dificuldade do trabalho de Silvinho que precisa ser apontada. A outra é a falta de alternativa, de mudança tática. O próprio Silvinho já falou recentemente que não gosta muito disso, que ele prefere pegar o trabalho e seguir, né? Mas é estranho, porque o trabalho do treinador é realmente achar essas mudanças táticas, achar essas variações e essas possibilidades pro time. O Silvinho, ele enfrenta o Cuiabá e ele enfrenta o Flamengo com o mesmo estilo de jogo. Na minha humilde visão, eu acho isso um erro, porque faz parte variar tecnicamente e buscar soluções de acordo com o seu adversário. Então eu critico muito esse posicionamento do Silvinho, porque eu acho que dá pra gente fazer mais com o que o elenco do Corinthians tem. Outro ponto importante é a quebra de pontos altos do time, sobretudo o Fagner. Há muito tempo, o Fagner é uma saída ofensiva muito boa pro Corinthians, porque ele ataca bem e consegue criar muito bem à frente. Só que o esquema do Silvinho colocou o Fagner muito seguro na defesa, e o próprio jogador falou recentemente sobre isso, né? E eu discordo. Muito dessa colocação do Fagner mais atrás é pra deixar o Mosquito com mais liberdade. E com todo respeito, eu acho o Mosquito um baita de jogador, mas eu não acho ele com o tamanho todo pra quebrar o Fagner. O Fagner, na minha visão, ele é muito mais diferente do futebol brasileiro do que o Mosquito. E falando novamente que o técnico tá lá pra buscar alternativas, ele pode procurar saídas, como fortalecer a marcação no meio para que o Fagner também consiga sair e o Mosquito jogar. Você consegue duas coisas ao mesmo tempo. Você trocar o Mosquito de lado, você fazer um 3-5-2, porque do outro lado também o Fábio Santos não desce tanto. Então talvez ensinar o Mosquito a jogar desse lado, enfim. Soluções que um treinador de alto nível tem que encontrar no dia a dia e que eu não vejo esse potencial no Silvinho. Outro ponto importante são as substituições. Fala-se muito do Silvinho, né, de que ele não consegue substituir, e às vezes irrita que o jogo tá com 30 minutos e ele fez 2 substituições. No jogo contra o Santos, ele deu entrevista depois e falou sobre isso, né, falou que é um tema recorrente ele ser questionado sobre as substituições e falou que pra ele não tem número ideal. O jogo pede. E dizendo isso, eu entendo que na visão dele o jogo de ontem não pediu, mas eu acho o contrário. Você viu o Santos dando muito espaço para chutes na entrada da área, e aí você tem um Vital no banco, que é um jogador que, apesar de todas as críticas, faz bem o que melhor faz no Corinthians, esse fundamento de pegar e chutar pro gol. Então por que não colocar um jogador nesse do campo? Por que não colocar o Luan, um salário de 700 mil reais completamente desperdiçado no banco? Então, o time do Corinthians, ele precisa ter essa visão de, na hora do jogo, mudar. Porque muitos técnicos, o craque do técnico, né, o fato de ser craque, não é só escalar bem, mas é ele saber mudar o jogo. Eu até vi esses dias, tudo bem que a seleção feminina de vôlei perdeu, mas você via nos jogos do José Roberto como ele entendia a movimentação do jogo, como ele entendia para que lado o jogo ia, fazia mudanças precisas para isso. E o Silvinho, quando ele fala que ele não achou opção, cara, opção no jogo de alto nível sempre vai ter. É improvável você dizer que não teve opção. Então eu acho estranho isso que aconteceu no jogo, de verdade mesmo, e acho que o Silvinho tinha que ser mais perspicaz nessas mudanças e nessa visão de jogo. E você, o que acha? É contra ou a favor da permanência de Silvinho no Corinthians? Deixa o seu hashtag fora com o Silvinho
ou se a hashtag fica Silvinho. Aproveita também para se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com seus amigos, beleza? É isso, a gente se vê no próximo vídeo e vai Corinthians! Tô aqui pra te falar, pra assistir mais esses vídeos que eu vou deixar aqui na sugestão e continua acompanhando o canal, beleza? Agora, em definitivo, pra cima, vai Corinthians!